Olá, meus clarificados e clarificadas, claramente tricolor no ar, perspectiva tricolor, uma visão do Bahia, de uma torcedora do Bahia, para a gente falar da estreia do Bahia na fase de grupos, da Libertadores, um pouquinho da minha expectativa, do meu sentimento para esse jogo, nesta quinta-feira, 7 da noite, para vocês que estão no Brasil, para mim, aqui em Paris, meia-noite, não é isso, 7? 8, 9, 10, 11, 12. Isso, são 5 horas de diferença, então meia-noite começa por aqui. Eu tô até comemorando que começa meia-noite, não 1h30 ou 2h30 da manhã, como teremos aí alguns jogos do Bahia ainda. Então, falar um pouquinho da minha sensação, da minha expectativa para a partida, do que esperar um pouco dos dois times e, claro, quero a opinião de vocês nos comentários para a gente debater um pouquinho essa partida. Eu não vim aqui depois da estreia do Bahia no Brasileirão, empate contra o Corinthians. Tive uma viagem, enfim, foi uma semana um pouquinho complicada e por isso não consegui gravar o pós-jogo, mas estou aqui para gravar esse pré-jogo para vocês e ao longo da semana a gente vai vendo o que vai ter ainda de conteúdo especificamente do Claramente Tricolor para vocês, mas fiquem comigo por aqui. Vamos começar falando um pouquinho das minhas sensações. Ah, só mais uma coisa. Aliás, antes de eu começar a falar de Libertadores, trazer aqui a situação do Cauli. Tá saindo em diversos meios de comunicação, alguns jornalistas dando também, de um interesse do Botafogo no Cauli. Eu não tenho nenhuma informação do lado do Botafogo, tá? Mas a informação que eu tenho de uma visão, assim, com as minhas fontes do que eu tenho do Bahia, é que não existe nenhuma conversa entre os dois clubes, não existe nenhuma proposta, na verdade não existe nenhuma sondagem entre os dois clubes. Neste momento, essa informação que eu tenho, na hora que estou gravando este vídeo, por volta de 11 horas da manhã no Brasil desta quinta-feira. É a informação que eu tenho. A gente sabe que o Renato Paiva gosta muito do Cauli. Ele já deu diversas declarações falando sobre o jogador antes de ser confirmado como técnico no Botafogo e entendo que outra parte da imprensa, outros jornalistas trazem a informação de que houve um contato do técnico com o jogador. Eu não tenho essa informação, não é uma informação que eu tenho confirmada, então não vou trazer aqui para vocês, mas a informação que eu tenho neste momento é que de conversa, de algo real entre os dois clubes, de sondagem, de mínimo contato, neste momento ainda não existe nada. Eu tenho a sensação também que não é do interesse do Bahia fazer essa negociação. Então, aí aqui já é minha opinião, viu, gente? Já não é informação. De que se acontecer uma sondagem, uma proposta, o Bahia não tem esse interesse. É verdade que o Cauli hoje não é titular absoluto do Bahia, não é um jogador indispensável que faz um início de 2025 espetacular, não fez um bom 2024, essa é a verdade. Então, isso é verdade, mas também não me parece que o Bahia tenha nenhum interesse em negociar o Cauli. É um jogador muito bem visto pelo entorno do Bahia, quando eu digo entorno, na verdade, pelo Bahia, enfim, diretoria, jogadores, é o que eu tenho. E é um jogador que, na minha opinião, segue sendo muito importante para o elenco do Bahia. Para mim, nesse momento, o Cauli não é um jogador que está rendendo e que está brigando para ganhar a titularidade, mas é um jogador que tem qualidade, que pode ser muito útil durante a temporada, porque eu tenho falado isso aqui para vocês. Para mim, o maior desafio do Bahia em 2025 é conseguir que o seu elenco responda em campo tão bem quanto o seu time titular, porque será um ano em que o elenco será muito utilizado, porque o Bahia está em muitas competições, em competições importantes, não pode abandonar a fase de grupos da Libertadores para focar no Brasileiro, mas também não pode focar apenas no Brasileiro e perder a chance de fazer uma boa Libertadores, ainda que seja uma fase de grupos em que talvez não venha uma classificação para as oitavas de final, para o mata-mata, porque é um grupo muito equilibrado, a gente sabe disso. Então, um pouquinho da minha opinião sobre o Cauli, mas o que eu tenho de informação neste momento é isso, tá? Atenção, se você tá por aí,
deixa o like por aqui, não sai do vídeo sem deixar o like, se você veio só saber o que eu tinha de informação sobre o Kali. Não custa nada para você, ó. Ninguém vai saber que você deu like. Deixa o like aqui, ajuda o conteúdo, me ajuda como produtora de conteúdo gratuito para vocês. E claro, ajuda o vídeo a chegar a mais tricolores. Inclusive, batemos a meta de 45 mil inscritos. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no canal. E se você ainda não está inscrito, te convido a se inscrever. Cerca de 40% a 50% de quem assiste aos vídeos, de quem está assistindo esse vídeo neste momento, não está inscrito no canal. Então se inscreve aqui também. Então vamos lá. A primeira coisa, temos favorito para essa primeira partida? Eu tenho a sensação, neste início de temporada, de que é a partida em casa mais difícil que o Bahia vai enfrentar na Libertadores. É um grupo muito equilibrado, onde tudo pode acontecer. Já fiz vídeo aqui mais especificamente sobre o grupo, mas isso significa, então, que tudo pode acontecer, mas claro que a gente tem ali, na teoria, no que a gente está vendo no início de temporada, pelo elenco, pelo que as outras equipes apresentam, uma escadinha ali, uma prateleirazinha ali do que é mais complicado e menos complicado. Eu acho, por exemplo, que numa lógica, e claro, numa lógica na perspectiva de uma visão tricolor e talvez também de uma brasileira, o grupo, para mim, teria uma classificação com o Internacional, sendo o favorito do grupo, digamos assim, para classificar, o Bahia vindo na segunda posição, e aí depois você tem ali Atlético Nacional e Nacional. Então, entendo que, dentro dessa perspectiva, o Internacional é o adversário mais complicado para o Bahia em casa. Porque fora de casa, eu acho que talvez as coisas possam se igualar um pouco mais em dificuldade, não em facilidade, por conta do ambiente dos outros adversários do Bahia e não só a dificuldade do Internacional, além do ambiente, né? Então, para mim, tenho essa tendência a pensar isso nesse momento. É claro que se até o momento em que o Bahia vai receber as outras equipes, talvez vire mais difícil, mas para mim agora é a equipe mais complicada para o Bahia receber em casa, né? Então é o jogo mais difícil do Bahia em casa. E dito isso, eu tô bastante ansiosa para esse jogo, porque falei aqui no outro vídeo, o início do Bahia na fase de grupos de Libertadores, para mim é o que pode dar mais chances ao Bahia de uma classificação, porque o Bahia faz os 3 primeiros jogos dos 4 primeiros em casa. Então, começar com um triunfo, começar com os 3 pontos, largar com esses 3 pontos em casa, talvez seja a chave da classificação do Bahia para essa Libertadores, porque talvez na reta final da fase de grupos o Bahia deixe mais pontos pelo caminho. Perca contra o Internacional fora de casa, perca contra um dos dois, Atlético Nacional ou Nacional fora de casa. Então, talvez para chegar ali em 10 pontos, os jogos em casa o Bahia precisa vencer. Então, por isso que este início de fase de grupos, para mim, é tão decisiva para o Bahia. Então, por isso eu estou bastante ansiosa. Eu não estou confiante num triunfo, mas ele é possível. Porque eu estava confiante, por exemplo, num triunfo contra as equipes da fase anterior, né? Da fase eliminatória na pré-Libertadores. Eu não estou confiante de um triunfo contra o Internacional, mas é possível. Para mim, o fato do Bahia jogar em casa e de fazer um muito bom início de 2025 pode dar uma vantagem ao Bahia. Então, o fator casa talvez possa colocar um porcentinho a mais de vantagem para o Bahia, mas eu não consigo dizer que o Bahia é favorito para esse jogo. Mas eu também não afirmo que estou totalmente em cima do muro neste momento, nesse sentido, de que o Inter é favorito. Eu acho que se a gente for colocar uma vantagem de jogar em casa, talvez o Bahia realmente possa ganhar essa vantagem. Mas para mim é uma vantagem tão pequena diante do que eu acho que vai ser a dificuldade do jogo, que eu não consigo dar um favoritismo escancarado para o Bahia, mas eu também, pela força que eu acho que o Bahia tem, pela competitividade que eu acho que esse Bahia tem mostrado, dar esse favoritismo assim pro Internacional. Eu, inclusive,
escutei alguns vídeos de alguns produtores de conteúdo do Internacional, e como não é, obviamente, uma equipe que eu acompanho, eu não acompanho os produtores de conteúdo que fazem vídeo, enfim, que falam muito sobre o Internacional, mas dei uma olhada em uns 4 ou 5 produtores de conteúdo, e eles são muito variados, tá? Tem alguns que falam num Bahia realmente mais forte, de um Bahia que faz no início de 2025, que pode complicar, e tem também quem tá falando que o Bahia não é nada demais. Então, eu acho que pelo lado de lá, talvez eles se surpreendam com um Bahia mais competitivo. Talvez alguns torcedores do Internacional se surpreendam com um Bahia mais competitivo. Mas isso não significa um triunfo do Bahia. Contra o Corinthians, por exemplo, o Bahia foi melhor do que o Corinthians, pelo menos até a expulsão do Everton Ribeiro. O Bahia dominou a partida, faltou um pouco de eficácia, é verdade, mas ainda assim tinha o 1-0, né? Mas aí o jogo muda com a saída do Everton Ribeiro. O esquema de jogo do Bahia o estilo de jogo do Bahia é um estilo de jogo que sofre muito quando não com uma peça a mais. Então, acabou, enfim, levando o resultado, que eu não acho que seria tranquilo, mas sem aquela expulsão, se eu tivesse que colocar assim a minha opinião, eu diria que o Bahia estava muito mais próximo de fazer um 2-0 do que o Corinthians de empatar. Então foi um empate muito frustrante nesse sentido. Então a gente pode ter um jogo em que o Bahia faça contra um Inter competitivo, que jogue bem. O Inter para mim é melhor do que o Corinthians, e o Corinthians inclusive ainda estava com um time reserva, boa parte, mas pode ser que não venha esse triunfo, o que, enfim, não seria nada bom, mas isso aí acontece. Antes da gente falar um pouquinho aqui das escalações, porque acho que tem algumas coisas interessantes para a gente trazer e quero a opinião de vocês também sobre como vocês colocariam o Bahia em campo, eu queria passar um recadinho super importante para vocês, porque tem a ver com a vida de vocês, tem a ver, claro, com a gente estar atento com o que pode acontecer com a gente. Muitos de vocês, eu imagino que vocês conheçam o Aedes aegypti, que é um mosquito pequenininho, mas que causa um grande estrago, a gente sabe disso. Primeiro porque ele transmite 3 doenças diferentes, né? A dengue, a zika e a chikungunya. Vocês conhecem essas doenças. E depois porque ele coloca a sua vida em perigo. Então, tem que ficar atento, gente. Tem que ficar ligado para não dar espaço ao mosquito. Então, o que vocês já sabem, vamos reforçar, vamos dar aquela revisada de não deixar água parada, evitar água parada, não esquecer disso, porque a dengue mata e a próxima vítima pode ser você. Então, fiquem ligados nisso, gente, realmente muito importante. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente para a saúde avançar. Recadinho importante, então eu deixo aqui para vocês esse recado. Vamos agora falar um pouquinho das escalações e algumas observações que eu tenho sobre isso. Lembrando que vocês que não deixaram um like, deixem por aí. Espero que tenha entrado um anúncio enquanto eu bebia minha água na minha canequinha tricolor. Muito bem. Antes de falar do Bahia, só algumas observações sobre a escalação do Inter. Obviamente, não é uma equipe que eu acompanho absurdamente, mas do que eu vi, do que eu fui atrás, do que eu busquei, é um Inter que faz um muito bom início de 2025, talvez junto com o Flamengo. Eu vi algumas pessoas colocando o Atlético Mineiro, mas eu confesso que o Atlético Mineiro eu não vi. Mas junto com o Flamengo, junto com o próprio Bahia, dentro, né, claro, dos desafios que cada clube teve. O Bahia não teve os mesmos desafios do Flamengo, o Flamengo não teve os mesmos desafios do Internacional, mas dentro do que a gente viu, são equipes que estão fazendo um 2025 muito bom. Para mim, o Inter é uma dessas equipes, está ali pensando no início de 2025, uma das melhores equipes. Então, por isso, falei sobre justamente ser o maior desafio do Bahia em casa nessa Libertadores. O Inter tem, na temporada, 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates, 0 derrotas. É uma equipe que não perdeu ainda. Tem, inclusive, nos últimos 3 jogos, 2 empates. Vem de 2 empates, né? Na final do Gauchão, o empate contra o Grêmio, mas como tinha vencido o outro jogo,
garantiu o título e tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, que foi um empate na casa do Flamengo, e a gente sabe, para mim, o Flamengo é o favorito para o título do Brasileirão. Para mim tá no topo, na primeira prateleira ali, junto com o Palmeiras, trazendo um pouquinho o Inter também para essa conversa. Então, foi um empate contra, talvez, outra equipe do top 3, top 4 dos melhores neste momento, enfim, por vários motivos, não só o que tá jogando, mas elenco, enfim, deste 2025. Então, vai ser duro, gente. O Internacional é uma equipe muito bem organizada pelo Roger. A gente conhece, inclusive, muito bem o trabalho do Roger. Então, eu tenho, assim, repito, uma sensação, pelo que o Bahia está mostrando, de que pode ser competitivo, de que pode vir um triunfo, pode vir ali um 1-0, um jogo difícil, mas que o Bahia tenha uma eficácia talvez maior em poucas oportunidades, mas não é aquele jogo que eu tô... Caramba, vai ser um triunfo porque o Bahia tem mais qualidade, como eu achava nas outras partidas em casa da Libertadores. Não acho que é o caso contra o Inter. Mas repito, gente, para mim, o Bahia tem condições de vencer o Internacional em casa. Algumas mudanças, tá, no Internacional em relação ao jogo passado contra o Flamengo. Em especial, a gente tem uma mudança no gol, né, porque o Rocher saiu lesionado, fez cirurgia, inclusive não vai estar disponível por alguns meses, e vai entrar Anthony ou Anthony? Anthony, né? Enfim, no gol. Mas, e talvez se a gente pegar o auge, talvez não, se a gente pega o auge do Rocher, é um desfalque muito grande. Porém, o Rocher não vinha sendo o titular absoluto desse Internacional. O Anthony vinha entrando em campo, vinha sendo titular e vinha correspondendo pelo que eu vi. Talvez se a gente pega o nível dos dois goleiros, seja do Bahia e do Internacional, talvez o Anthony esteja no nível mais próximo dos goleiros do Bahia. Vai ter gente que vai achar que tá acima, vai ter gente que vai achar que tá abaixo, mas tá mais próximo dos goleiros do Bahia do que o auge do Rocher. Mas do que eu vi, o Rocher não estava sendo titular, então não é um desfalque assim tão absurdo que a gente diz, caramba, o Internacional perdeu o seu jogador mais decisivo, se a gente considera as duas extremidades do campo, os lugares onde o jogo é decidido, né? No ataque e no gol. No gol, no caso, no goleiro. Então, não sei se vai fazer tanta diferença não, viu? Mas fica aí essa observação. A outra mudança que a gente deve ter é no ataque do Internacional, porque o Valência, eu vi que ele tá sendo mais cotado para ser campeão, ele foi poupado, ele ficou no banco diante do Flamengo. É um jogador que, para mim, faz mais sentido, tá? Ele ser titular, porque é um jogador que traz mais velocidade pro Inter e, bom, por mais que o Bahia... Bom, eu entendo que o Bahia não vai mudar seu estilo de jogo, que o Bahia vai ser dominante em casa no sentido de querer ser dominante, de propor o jogo, de ter mais posse de bola e etc. Talvez o Inter precise utilizar mais velocidade e mais contra-ataque para essa partida. E se isso acontecer, o Valência faz muito mais sentido do que o Borré. Ao menos é a avaliação que eu faço. Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Então, para mim, o Valência vem de um grande momento, né? Ele vinha de uma sequência importante, então por isso ele ficou no banco contra o Flamengo, a menos é a informação que a gente tem um pouco mais. Então, diria que é ele que vai para o jogo e diria que é ele quem pode complicar mais a vida do Bahia do que o contrário, né? Do que ele ficando no banco de reservas. É um Inter que tem muita qualidade no meio-campo, e isso pode complicar o Bahia, porque a gente sabe que o Bahia gosta de dominar os seus jogos pelo meio-campo. Então, vai ser uma batalha. Para a gente falar da possível escalação do Bahia, a gente tem uma dúvida no gol. Eu tô na dúvida aí, hein? Se teremos como titular Ronaldo ou Marcos Felipe. Porque o Ronaldo vem ganhando mais oportunidades, né? O Rogério falou que ele merecia receber a oportunidade em jogos maiores. Vamos lembrar que quando ele chegou, ele ainda não podia ser titular nas competições por conta de inscrição.
e agora onde ele tá podendo ser inscrito, ele tá ganhando a oportunidade. Ganhou a oportunidade diante do Corinthians, então tô na dúvida se o Ronaldo vai ser o nosso goleiro titular agora. Eu já falei aqui para vocês sobre ele, eu não acho que ele tá num nível muito acima do Marcos Felipe, mas talvez ele tenha uma confiança menos quebrada no Bahia, pelas situações, pelo torcedor. É verdade que já teve falha, mas o torcedor tá com mais paciência com ele, porque ele acabou de chegar, né? Então talvez isso faça diferença. Contra o Corinthians, o Bahia foi com Gilberto na lateral direita, Juba na lateral esquerda e Ramos Mingo e Canu no meio da zaga. Existe uma dúvida aí se o Rogério pode voltar para os 3 zagueiros, né? Colocando o Gabriel Xavier em campo. É verdade que o Rogério faz essa escalação, ou ao menos defendeu um pouco mais essa escalação com 3 zagueiros, com o intuito de ter uma equipe mais alta. O Internacional, pelo que eu vi, não tem um ataque tão alto, mas ele tem jogadores altos para bola aérea, enfim, zagueiro, a zaga do Internacional é uma zaga hoje muito boa, então, e que tem essa característica também de ter zagueiros altos, então pode ter essa opção, tá? Da gente ir com 3 zagueiros. Eu confesso que gosto, tá? Eu gosto, eu vi o Bahia fazendo muito bons jogos com essa opção, então talvez seja uma boa, mas não sei, algo me diz que Rogério Ceni não vai mudar a equipe. Não sei, mas aí é realmente sensação. No meio-campo, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que deu uma queda um pouco mais nos últimos jogos. Teve, enfim, um ato ali que realmente não poderia ter tido para a expulsão contra o Corinthians e que acabou definindo o jogo. Mas é um jogador de absoluta qualidade, então pode ser um jogador importante, mesmo não vivendo uma grandíssima fase. No ataque, a gente deve ter Lúcio Rodrigues, mais centralizado, Pulga na esquerda. E aí, na direita, eu confesso que eu gostaria de ter uma opção em que eu confiasse mais do que o Ademir. Porque, para mim, o Ademir não tá rendendo nas últimas partidas. É um jogador que começou muito bem a temporada, mas a gente sabe que o nível de dificuldade também estava abaixo. Agora a dificuldade é maior, é mais complicado. E aí, o Ademir, repito, continua sendo um jogador importantíssimo pro elenco, mas eu confesso que eu gostaria de ter um ponta-direita que eu já confiasse mais. Talvez o Kaique vire essa opção. Hoje, eu não consigo ainda apostar tanto no Kaique para ser titular já diante do Internacional, numa estreia de fase de grupos, mas talvez seja uma opção aí. E isso acho que depende muito também do que o Rogério Ceni está vendo nos treinos, né? Porque talvez eu esteja falando aqui, caramba, talvez o Kaique mereça uma oportunidade, mas talvez ele não esteja treinando tão bem, o Rogério está vendo isso e sente que não dá para ele ser titular ainda. Ou talvez o Rogério Ceni veja melhor do que eu e sinta mais confiança e coloque ele em campo. Tem muito de treinamento, gente, do dia a dia que a gente não vê, né? Quem vê o técnico, quem vê a comissão técnica, e isso pode fazer diferença. Mas eu confesso que eu gostaria de ter mais confiança nessa ponta direita, neste momento, no Bahia. Então, de escalação é isso. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Talvez vi algumas opiniões de que talvez fosse interessante fazer alguma mudança no meio para colocar o Eric. Não sei, eu diria que o nosso meio-campo vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, diria que não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. Das minhas anotações aqui, acho que foi tudo. Então, bora Bahia minha porra. Vamos ver se a gente sai com um triunfo desse primeiro jogo. Já falei aqui o quanto que é importante esses primeiros jogos de Libertadores pro Bahia. Estarei assistindo daqui. E na sexta-feira, dificilmente eu vou conseguir fazer um pós-jogo. Minha sexta-feira está louca de trabalho. Tem alguns eventos aqui e não devo conseguir, tá, gente? Mas a gente volta com certeza no início da semana que vem pra gente falar já de outro jogo de Campeonato Brasileiro, enfim. E aí a gente vai seguindo a rotina aqui do canal, tá bom? Não sai do vídeo sem deixar o like se você quer que o Bahia vença. Deixa o like aqui que talvez ajude, quem sabe, né? Não custa nada. E comentários de vocês aqui. Palpite, né? Vamos num palpite otimista, porém tenso. 1-0 pro Bahia. Vamos ver se isso acontece. É isso, gente. Bora Bahia minha porra. Bom jogo pra todo mundo.